Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. E é a sua palavra. They never heard of that either, but it was there just the same. See, that's right. Eles nunca haviam ouvido falar disso tampouco. Porém, ela estava ali do mesmo modo. Vê? Isso mesmo. They were unbelievers, Eles eram incrédulos. just like Eve was. She was very religious, of course, so, but she did not believe the true word. Exatamente como era Eva. Ela era muito religiosa, naturalmente. Porém, ela não creu na palavra verdadeira. And she had to make herself a religion, so she made some fig leaves, see, but it wouldn't work. E ela teve de fazer para si mesma uma religião. Então, ela fez algumas folhas de figueira, veja, mas não funcionou. Religion means a covering. Religião significa uma cobertura. Cain did the same thing. Cain couldn't believe that was right. Caim fez a mesma coisa. Caim não podia crer que isso estava correto. He said, God is holy, God is pure, and God is beautiful. Ele disse, Deus é santo, Deus é puro e Deus é lindo. So I will get me some flowers, and I'll take the flowers, and I'll make a fine, great altar, and I'll show my reverence to Him. Assim, apanharei algumas flores, e tomarei das flores, e farei um altar lindo e grande. Eu mostrarei a minha reverência a Ele. I'll get up before it, and I'll bow down before Him and worship that God. Subirei perante Ele, e me inclinarei diante dele, e adorarei a esse Deus. And I'll put flowers on the altar, because, you know, my father and mother eat some apples, some fruit, in the Garden of Eden, and that's the thing that brought me out. Eu colocarei flores sobre o altar, porque, você sabe, meu pai e minha mãe comeram algumas maçãs, alguma fruta no Jardim do Éden. E essa é a coisa que me trouxe para fora. And so I will go back, because I'll make it beautiful. God just can't turn my big cathedral down. E então, eu voltarei, porque eu o farei lindo. Deus simplesmente não pode rejeitar a minha grande catedral. Well, I'll be too big a cathedral. I'll make it so pretty till it'll attract God's attention. Ora, farei dela uma catedral grandíssima. Eu a farei tão bonita até que ela chame a atenção de Deus. Satan's the one that dwells in beauty. Satanás é aquele que habita em beleza. That's exactly what the Scripture says. É exatamente isso que a Escritura diz. That's the reason sometimes a pretty woman is a bait for Satan. Essa é a razão porque às vezes uma mulher bonita é uma isca para Satanás. If he can just get a hold of her, he can twist more men into hell than he could with all the barrooms in the country. That's right. Se ele puder simplesmente conseguir apanhá-la, ela pode desorientar mais homens para o inferno do que ele poderia com todos os bares do país. Isso mesmo, vê? Or some great handsome man that wouldn't stand up in his trueness of manhood. See, again, he could swing them women to the devil and to send them to hell. Yes, sir. Ou bonito, algum grande homem bonito que não aguentasse firme em sua lealdade de valor. Veja, novamente, ele pode lançar aquelas mulheres para o diabo e enviá-las para o inferno. Sim, Senhor. Notice, Satan dwells in beauty. Note, Satanás habita na beleza. What did he try to do in the beginning? O que ele tentou fazer no princípio? Make a more beautiful kingdom than Michael's was.
moved over in the north and took 2/3 of the angels with him. Fazer um reino mais bonito do que era o de Miguel. Se mudou lá para o norte e levou 2/3 dos anjos com ele. See whose son that was then, had that nature in him? Vê de quem era esse filho, então, que tinha essa natureza nele? Satan's son. Certainly was. Filho de Satanás. Certamente que era. Now he built the altar, and he knelt down and he worshipped. Agora ele edificou o altar, e ele ajoelhou-se e ele adorou. He went through everything that Abel did. Ele passou por tudo que Abel passara. But Abel knew that it wasn't that. It was blood that took him out. Porém, Abel sabia que não era isso. Foi sangue que os levou para fora. He knew that was it. It was the sex blood. Ele sabia que foi isso. Foi o sexo, sangue. So he took a little animal and offered it up on a rock and chopped its neck. Então ele tomou um animalzinho e ofereceu-o sobre uma rocha e cortou o pescoço dele. Notice, Cain, God told him, he said, why don't you worship like your brother? And you'll do all right. You'll do well if you'll do that. Note, Caim, Deus lhe disse, por que não adoras como teu irmão e farás corretamente? Farás bem se fizeres isso. But no, he knew too much about it. See, he rejected the original, vindicated word. Mas não, ele sabia demais sobre isso. Veja, ele rejeitou a palavra original vindicada. If that ain't his children today, see? Se isso não são seus filhos hoje, vê? Now, look, God had testified. The Bible said, Hebrews the 4th chapter, or the 11th chapter, God testifying of his gift that he was righteous. Agora olhe, Deus testificou, a Bíblia disse, o capítulo 4 de Hebreus, ou o capítulo 11, dando Deus testemunho dos seus dons, de que ele era justo. God vindicated his offering. Deus vindicou a oferta dele. God made proof that was what he accepted, that was his word, his plan. Deus fez prova de que era isso que ele aceitava. Isso era sua palavra, seu plano. And told Cain, said, do the same thing and live. E disse a Caim, faz a mesma coisa e vive. But do you think he would forfeit his idea? No, sir. Mas você pensa que ele se privava de sua ideia? Não, Senhor. He was an unbeliever. He walked right out. That's right. Ele era um incrédulo e ele saiu. Isso mesmo. Cain did the same thing. Caim fez a mesma coisa. Nimrod did the same thing. Unbelievers. Nimrod fez a mesma coisa. Incrédulos. He did not believe. Ele não creu. Belteshazzar, the same thing. Or Nebuchadnezzar. Beltesazar, a mesma coisa, embora o Nabucodonosor. Though having Daniel as his God, called him Belteshazzar, which was the name of his God. Saw Daniel do the great works of God. Embora tendo Daniel como seu Deus, o chamou de Beltesazar, o qual era o nome de seu Deus. Viu Daniel fazer as grandes obras de Deus. And then he knew that Belteshazzar believed, or that Daniel was a god. So he made an image to him and put it up out there and made everybody to worship it and so forth. E então ele sabia que Beltesazar cria, ou que Daniel era um deus. Portanto, ele fez uma imagem para ele e a ergueu ali fora, e fez com que todos a adorassem, e assim por diante. See, the Gentile kingdom come in with forcing of the worship of an image of a holy man. Veja, o reino gentil entra por meio do forçar da adoração de uma imagem de um homem santo. And the Gentile kingdom goes out with the forcing of the image of a holy man. Same way. E o reino gentio sai por meio do forçar da imagem de um homem santo. Veja, da mesma maneira. And there was a handwriting on the wall of unknown tongues at the beginning of the Gentile kingdom that no one could read but that prophet. E houve uma escritura na parede de línguas estranhas no princípio do reino gentio que ninguém pôde ler, a não ser esse profeta.
And there's a handwriting on the wall today. That's right, Ichabod, that the glory of God has departed from them things. E há uma escritura na parede hoje, isso mesmo, Icabode, que a glória de Deus tem se apartado dessas coisas. And the handwritings on the wall can be read by the spiritual mind that believes in spiritual things. It's been born of the Spirit of God. E a escritura está na parede e pode ser lida pela mente espiritual que crê nas coisas espirituais, que tenha nascido do Espírito de Deus. Old Belteshazzar goes out and gets these vessels of the Lord to drink wine. O velho Beltesazar sai e toma aqueles vasos do Senhor para beber vinho neles. Why? He was an unbeliever. Porque ele era um incrédulo. He thought he was a believer, but he was an unbeliever. Ele pensava que ele era um crente, mas ele era um incrédulo. See, that's it. He disbelieved the word. Veja, isso mesmo. Ele descreu da palavra. Ahab, he was an unbeliever, though he acted like he wasn't. Acabe, ele era um incrédulo, ainda que ele atuasse como se não fosse. No, he was amongst the believers, but he was an unbeliever. Não, ele estava entre os crentes, mas ele era um incrédulo. What did he do? He married an idolatress and brought idolatry right into Israel. O que ele fez? Ele casou-se com uma idólatra e trouxe isso, idolatria, bem para dentro de Israel. He was an unbeliever. We know that. Ele era um incrédulo. Nós sabemos disso. They deny the whole of the Word of God to be true. Eles negam a totalidade da palavra de Deus ser verdade. The unbeliever is, now remember, he's a hypocrite. O incrédulo veja, agora lembre-se, ele é um hipócrita. And he acts like that he says he believes it, but he denies it. E ele atua assim, ele diz que crê nela, mas nega-a. He said, well, so much of it is well. Ele disse, bom, um tanto dela está bem. But if all of it isn't right, then that makes him an unbeliever. Porém, se tudo não estiver certo, então isso o faz um incrédulo. You've got to believe every tittle and every jot and everything that's said in there. It's got to be true. Você tem de crer em cada tio, em cada jota e em tudo que se diz ali. Ela tem de ser verdadeira. If it isn't true, if you say, now, I don't believe that, well, then you're an unbeliever. Se ela não for verdadeira, se você diz agora, eu não creio nisso, bem, então você é um incrédulo. As a guy said to me one time, a minister, said, I don't care, Mr. Branham, how many people you could produce that you said was healed, I wouldn't believe it. Houve um rapaz que me disse uma vez, um ministro disse, não me importa, Sr. Branham, quantas pessoas o Senhor pudesse apresentar que o Senhor dissesse que foram curadas. Eu não creria. I said, certainly not. You can't believe it. You're an unbeliever. It wasn't for you. It's only for the believers. Eu disse, certamente que não. Você não pode crer. Você é um incrédulo. Não era para você, é só para os crentes. You've got to believe it. See, and they do not believe it. Você tem de crer. Vê? E eles não creem nela. So when you see a person that, well did Paul speak of the prophets, saying that to be heady, high-minded lovers of pleasure more than lovers of God, having forms of godliness but denying the power of the word, from such turn away. Então, quando você vê uma pessoa nisso, bem falou Paulo, dentre os profetas, dizendo que eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparências de piedade, mas negando a eficácia dela, a eficácia da palavra. Destes, afasta-te. Notice, they deny the whole of the word, but in every form very religious. Note, eles negam a totalidade da palavra, porém em cada aparência eles são religiosos. They are unbelievers in the true word, though it be vindicated. Eles são incrédulos na palavra verdadeira, ainda que ela seja vindicada. All through every age, God vindicated the word of these people I've talked about, Noah, on down through Moses and all the prophets and forth. Por através de cada era, Deus vindicou a palavra destas pessoas das quais eu falei. Noé, e assim por diante até Moisés e todos os profetas,
e assim por diante. God spoke to the supernatural and vindicated the word, and yet those people walked right out on it. Deus falou através do sobrenatural e vindicou a palavra, e contudo, aquelas pessoas a abandonaram. And here's these disciples standing there, them 70, and watching Jesus do the things that he did and know the Scripture, and him telling them that that was the age that this was to take place. E aqui estão estes discípulos mantendo-se ali, aqueles 70, e observando Jesus fazer as coisas que ele fazia, e a conhecerem a Escritura, e ele dizendo-lhes que aquela era a era que isto havia de acontecer. And then when he said something, the Son of Man, what would you say? When he began to tell them about breaking the bread and so forth, and went ahead to tell them about great spiritual things. E então, quando ele disse algo assim, o Filho do Homem, o que diríeis quando ele começou a falar-lhes sobre partir o pão e assim por diante, e foi avante, falando-lhes sobre coisas grandes e espirituais? And they said, oh, this is a hard saying. Eles disseram, oh, este é um duro discurso. He said, what are you going to say then if the Son of Man, you see him ascend up into heaven, where he come from? Ele disse, o que iríeis dizer então se o Filho do Homem o visseis subir ao céu de onde ele veio? Said, is it the flesh or is it the spirit that quickens? See? Disse, é a carne ou é o Espírito o que vivifica? Vê? And then they moved away. Said, oh, I can't believe that. See? E então eles foram andando. Disseram, oh, isso não. Eu não posso crer nisso. Vê? They walked right out on the word. Eles desertaram a palavra. They won't even stay to see what takes place. Eles nem mesmo ficam para ver o que ocorre. That is the unbeliever. Esse é o incrédulo. What do they do then? O que eles fazem então? We find out that these people, these believers, so-called believers, but in the forms of religion, and they fail to see the identified truth of the Word of God because it's against what they believe. Nós verificamos que essas pessoas, esses crentes, uns assim chamados crentes, porém nas aparências de religião, eles falham em ver a verdade identificada na palavra de Deus, porque ela é contra o que eles creem. See, it don't make any difference what you believe, how loyal you are, how religious you are, or that doesn't have one thing to do to it. Não faz diferença o que você crê, quão leal você seja, quão religioso você seja, ou isso não tem nada a ver. Sincerity, well, that don't have nothing to do with it. Sinceridade, ora, isso não tem nada a ver. I've seen people so sincere, I've seen the heathens burn their children, feed them to the crocodiles, mothers with their babies. That's more than a Christian to do. See? Eu tenho visto pessoas tão sinceras. Eu tenho visto pagãos queimarem seus filhos, dá-los de alimento aos crocodilos, mães com os seus bebês. Isso é mais do que um cristão faria. Vê? Sincerely. They believe sincerely, but they're sincerely wrong. Sinceramente, eles creem. Sinceramente, porém estavam sinceramente errados. People say, well, this church is you're sincerely wrong if it's contrary to the word. As pessoas dizem, bem, esta igreja tem permanecido. Isso você está sinceramente errado, se ela estiver contrária à palavra. Well, now look, I don't believe in such things. Well, the Bible said it was so. See? Bem, agora olhe, eu não creio em tal coisa. Quando, entretanto, a Bíblia disse que ela foi assim. Vê? I don't believe that we have to do this. I don't care what you think you don't have to do. God said it must be done. Eu não creio que nós tenhamos de fazer isto. Não me importa o que você pense que você não tenha de fazer. Deus disse que precisa ser feito. These signs shall follow them. How far to all the world? Who to every creature? Estes sinais os seguirão. Até onde? A todo o mundo. Quem? A toda a criatura. It shall be. Now, shall be, it's going to be. Veja, será, não será, vai ser. And this message of the hour that we're now enjoying the presence of God, the latter day, the evening time, when the lights are shining and the things has been opened up and the word vindicated and proved to be the truth. E esta mensagem da hora em que nós estamos agora nos regozijando, a presença de Deus, o último dia, o tempo do entardecer quando as luzes estão brilhando, e as coisas que se têm aberto
e que a palavra vindicou e provou ser a verdade. Both prophesied comes to pass, all through scientific and everything proved that it is Jesus Christ the same yesterday and forever. Igualmente profetizadas, que acontecem completamente científicas e tudo, provou que ela é. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. And a man walk out on that, he's an unbeliever. He's beyond hopes. E um homem que abandona isso, ele é um incrédulo. Ele está além das esperanças. He's numbed by the power of Satan. So there's no hopes for him. He's beyond hopes. Ele está adormecido pelo poder de Satanás. Portanto, não há esperanças para ele. Ele está além das esperanças. Now, that is what? The believer, now the unbeliever, now the third class we're speaking about is the make-believer. Agora, isso é o quê? O crente. Agora, o incrédulo. Agora, a terceira classe sobre a qual nós estamos falando é o crente manufaturado. That's the boy. The make-believer. Esse é o tal, o crente manufaturado. I remember in there stood all three. Agora, lembre-se, ali se achava todas as três. Now we find out they do just exactly like their father does, Judas. Agora, nós encontramos agora que eles fazem bem exatamente como o pai deles faz. Judas. There was Peter and the rest of the apostles, believers. Havia Pedro e os demais apóstolos crentes. There was the 70 unbelievers. Havia os 70 incrédulos. And there was Judas hung right on. He was a make-believer. E havia Judas que aguentou firme. Ele era um crente manufaturado. What do? O que eles fazem? This is the kind holds on until they can find something a fault in it. Este é o tipo que persiste até que eles possam encontrar algo, um defeito nela. They're looking every time to find a loophole. See how it's done. See if it's a trick. If it's a gimmick. Eles toda hora estão olhando para encontrar uma fenda, ver como se faz, ver se é uma trapaça, se é um truque. They're waiting to be sold out. They're looking for that. Eles estão esperando para se venderem. Eles estão esperando por isso. The unbeliever, he don't even wait around. He's condemned it and walked out. O incrédulo, ele nem mesmo fica esperando por ali. Ele a condenou e saiu. The believer, no matter what happens, he believes it anyhow, for it's the word. O crente, não importa o que ele faça, ele crê nela de qualquer maneira, pois ela é a palavra. There's your three classes. Aí está as suas três classes. The old unbeliever walk out on the first thing it said he don't like about it. Brother, he's going to show his colors right then. He's an unbeliever. O incrédulo inveterado sai com a primeira coisa que for dita, que ele não gostar com respeito a isto. Irmão, ele vai mostrar quem é nesse mesmo momento. Ele é um incrédulo. Paul said they went out from us because they wasn't of us in the beginning. They started with us. Paulo disse, saíram de nós porque não eram de nós, para começar. Eles iniciaram conosco. Oh, you did run well. What hindered you? Ó, corrieis bem. O que vos impediu? Vê isto? They went out because it wasn't of us. Saíram porque não eram de nós. When they see the word perfectly moving on, while they want to get some kind of a gimmick they could work. See? Quando eles viram a palavra perfeitamente entrando em ação, ora, eles queriam conseguir algum tipo de truque que eles pudessem operar. Vê? But the real believers don't question nothing. It's written in the word and they believe it and they just go on. Porém, os verdadeiros crentes não questionam nada. Está escrito na palavra e eles creem nela. E eles simplesmente seguem adiante. That's it. Always it's written. If it isn't written, well, you just stay away from it no matter what happens. It's got to be written. Isso mesmo. Sempre está escrito. Se não estiver escrito, ora, você simplesmente fique longe disso. Não importa o que aconteça. Tem de estar escrito. They see that written word and they believe it. E eles creem essa palavra escrita e eles creem nela. They see God moving in His word, see the hour, the message, the time, and they walk with it. E eles veem Deus movendo-se em sua palavra, veem a hora, a mensagem, o tempo, e eles caminham com ela. As I said this morning,
How old Pilate must have walked the floor at night with his worried conscience, trying to clean himself. Como eu disse esta manhã, como que o velho Pilatos deve ter andado de um lado para o outro, à noite, com a sua consciência preocupada, tentando se limpar. He said, no doubt he called through the night and said, I've washed my hands all night, and I still can't understand. Ele disse que coisa, quando sem dúvida ele considerara durante a noite, disse, eu tenho lavado as minhas mãos a noite toda, e eu ainda não consigo entender. They're not clean. I can never go to meet him. I've got blood upon my hands. Veja, elas não estão limpas. Eu não posso de modo algum ir encontrá-lo. Eu tenho sangue nas minhas mãos. Oh, my. Don't never be guilty of that. See? Oh, que coisa! Veja, não seja de forma alguma culpado disto. Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't he wonderful? Wonderful, wonderful, isn't Jesus my Lord? Listen now, what he said. Our eyes have seen,